Saudações, carnavalescos. Vocês vieram em poucos hoje por causa da chuva de sábado, não é? Então o pessoal hoje ficou molhado e então não veio por causa disso. A gente compreende. Mas os outros corajosos que vieram me dão vontade de perguntar: o que vocês vieram fazer aqui com o carnaval daquele lá na cidade? Hã? Vocês estão pensando o quê? Tem gente que não gosta, né? Carnaval a gente pode gostar à vontade. Pode. Se o carnaval for bom. Se não for bom, você não deve gostar. Aliás, isso vale também até para as coisas deste mundo. Por exemplo, o jantar. Se o jantar for bom, você deve gostar. Se não for, você não deve. Agora, como é que a gente sabe que o carnaval está ruim? Não é o carnaval em si que é ruim ou bom. São as pessoas que estão lá, não é? Se você for a um local onde tem gente ruim, fazendo coisa feia e coisa ruim, lá é desagradável. E quem ficar lá, naturalmente, absorve energias de qualidade inferior. Isso vale para qualquer lugar. Tem nada a ver com carnaval. Você vai a uma igreja, se lá tiver um monte de gente ruim planejando o mal, o ambiente vai ser péssimo. É melhor falar num prostíbulo para um grupo de companheiros caridosos e bondosos do que numa igreja para um monte de malfeitores. O que comanda não é o lugar, são as pessoas. Os malfeitores, onde se reúnem, eles prejudicam o lugar por causa das emissões mentais. Emissão mental é um perigo em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Emissão mental de qualidade inferior. Por exemplo, pessoas irritadas, pessoas preocupadas, pessoas ansiosas, pessoas com medo. E coisas assim, não é? Outras emoções mais. Se estas pessoas estiverem, basta uma pessoa desta perto da gente que ela já contamina. Basta uma. Mas se houver muitas pessoas de mente ruim, aí cada uma delas é um foco emissivo de vibrações de qualidade desagradável. E essas vibrações são como fumaça. Se você estiver numa sala com um fogo aceso ali e num certo momento o foguinho lá resolve fazer fumaça. Vocês já ficaram perto de fogo de lenha? Conforme a lenha esteja mais verde ou mais seca, ela produz menos ou mais fumaça. Não é? Na hora que põe fogo, ela sobe. E aquela fumaça vem para o lado da gente, arde no olho, impede a respiração. E se ficar um lugar fechado assim, onde a fumaça acumula, daí um pouquinho ela ocupa o lugar, o espaço todo. E fica faltando oxigênio na sala. A gente respira. E vem muito gás carbônico da fumaça. E carbono puro. Né? Além da que a fumaça tem gás carbônico, mais partículas de carbono puro. Carbono atômico.
E aquilo prejudica muito a respiração da gente. Então, se houver ali uns 3 ou 4 foguinhos numa sala soltando fumaça, é muito pior do que um foguinho só, não é? Pois eu digo para vocês uma coisa. Se houver umas 3 ou 4 pessoas de qualidade vibratória mental inferior, assim, pessoas nervosas, pessoas tristes, pessoas magoadas, pessoas com raiva, pessoas ansiosas. Basta umas 5 ali, nossa. É pior do que 5 foguinhos lá. Pior porque a gente não vê e não sente imediatamente. Mas aquelas coisas vêm e vão grudando na gente. E aí você vai para casa com aquilo, captando aquilo e fica impregnado. Vibrações mentais são contagiosas. Se você tiver uma irritação de manhã, então na manhã toda você não está mais bem, porque aquilo lá coloca a pessoa prejudicada, né? Então, meio-dia ela acha que já melhorou e já está bem. E na parte da tarde ela está bem. Mas não está, não. Se de noite ela for a uma reunião mediúnica, porque ela teve, de noite agora ela já está tranquila, mas de manhã ela teve uma tempestade mental lá. Então de noite ela ainda não está adequada para captação vibratória de ondas mentais, nem as ondas boas, ela não está adequada. Teve um espírito que disse, um espírito de autoridade, né? Emmanuel falou isso, que a mente do médium funciona como a superfície de um lago. Assim como a superfície do lago, se estiver bem mansa, bem tranquila, aí ela parece um espelho, né? A água não mexe. Lago. Um lago grande não, um lago pequeno, porque lago grande balança e tal, mas um lago pequeno, se não estiver ventando, a superfície fica bem serena. E aí você olha assim, você vê lá dentro do lago a imagem que está para cima da terra do outro lado. Você vê, se tiver uma árvore, umas coisas lá, você vê a árvore lá de cabeça para baixo, lá dentro da água, igual no espelho, não é? Ou seja, a superfície tranquila de um lago reflete a luz de cima. E o Emmanuel usa essa imagem para mostrar como é a mente da pessoa. Se a pessoa estiver com a mente bem tranquila, bem serena, ela é capaz de refletir a luz de cima. Olha que imagem boa! Chamando de luz de cima as emissões mentais das entidades maiores. E aí a pessoa tem aquela facilidade maior de captar. A mente da gente é capaz de, em certas circunstâncias, ser mais habilitada para captar pensamentos amigos. E se ela estiver preocupada, tal, um pouquinho, não precisa estar muito não, basta um pouquinho, ela já não está mais habilitada a captar pensamentos amigos. Interessante que os bons espíritos, os espíritos amigos das pessoas,
E cada pessoa tem espíritos amigos, que ela não faz nem ideia de quem que é, mas tem espíritos amigos. E não é um, não. Vários. Quem que não tem espíritos amigos? Parentes amigos que estão bem situados aí nas linhas espirituais, eles continuam gostando de você e vêm visitar você constantemente a passeio e inclusive vêm ver o que podem fazer a seu benefício quando você está necessitado de alguma coisa. Aí esses espíritos vêm para ver o que dá para fazer. A gente não pode dizer, eles vêm te socorrer. Isso a gente não fala, não. Porque o socorro dos bons espíritos depende não da capacidade deles, mas da capacidade da gente de receber. E a nossa capacidade de recepção varia com muitos fatores. Mas se você estiver em condições de receber, existem duas coisas que os bons espíritos podem dar a você, se eles vierem ajudá-lo, num caso de necessidade. Vamos supor que você está num apuro financeiro, precisando de um dinheiro, e não sabe a quem recorrer, nem como, nem nada. Aí você pede uma ajuda divina. Ora, o fato de você pedir não lhe garante ajuda divina. Até porque, quando você pede, não lhe ocorreu que essa ajuda já tinha chegado? Você pode estar envolvido ali, cercado de espíritos bons, que já estão também lá querendo ajudar você. Então, eu vou escrever ali duas coisas. Vamos escrever ajuda ofertada. E aqui eu vou escrever ajuda recebida. Eu estou fugindo da continuação daquele assunto por causa dos outros colegas nossos que não puderam vir hoje, coitados. Estão recebendo parentes em casa, não é? Então não puderam vir. Aí eu continuo aquele assunto na semana que vem. A menos que vocês briguem comigo agora. O que é isso? Eu vim por causa disso. Agora você pega e dá outro assunto para premiar os faltosos? Você vai falar isso? Não. Ou você vai ter pena dos coitados que não vieram e fala, não, eu abro mão, conforme Jesus ensinava. O que você vai fazer? O que você falar, eu faço. Ninguém falou nada? Então posso escolher? Posso? Oh, beleza. Esse foi no carnaval mesmo. Ele voltou, né? Aí que beleza. Coração bom, né? Coração bom. Aí, ó. Ajuda ofertada e ajuda recebida. Ele entregou a ajuda. Será que eu... Bom, vou escrever aqui o que acontece para a gente poder receber. Ajuda recebida. Bom, primeiro vamos analisar aqui ajuda ofertada. Depende do poder
agente. O que é poder agente? Poder da gente. Poder agente, o que é? Hein? Poder que age. Um poder, por exemplo, de avião, está agindo. Está agindo, não está? Ele está de avião. O que é poder agente? Vocês entendem que é o poder da pessoa que está lá para entregar? Porque quem vem socorrer precisa ter um poder para poder atuar. Não é? Ela tem que ter uma competência, um valor. É o poder do sujeito que vai agir. Então é o poder agente. Porque se eu não puser agente ali, eu tenho que botar umas 4 ou 5 palavras, né? Para dizer. Poder da pessoa que está lá para entregar o benefício. Toca poder agente que resolve, né? Então, se o sujeito que vier não tiver poder nenhum, é como, por exemplo, você machucou e chama um médico. Aí não vem um médico não, mas vem um vizinho. Aí o vizinho chega e fala, ih, rapaz, você está mal, hein? Queria saber como é que mexe com isso para poder te ajudar. Mas eu vou fazer um chazinho para você. Fala, vai fazer chá para sua avó, rapaz. Cata uma faca lá e corta esse trem aqui. Agora, se for um médico, ele não vai fazer chazinho, ele vai tomar providência direta lá, não, né? Às vezes pode até ser um chazinho também. Mas o chazinho do médico é muito melhor do que o chazinho do vizinho, não é? Por causa da fé. A gente não acredita no vizinho, acredita no médico. Mas, então, o sujeito que vai tomar providência precisa ter um poder. Só que a pessoa que vai, a ajuda recebida, para o indivíduo receber ajuda, ela pensa que ela receberá ajuda se o agente for poderoso. Se ela não recebe, ela não desconfia dela, ela desconfia que o agente é fraco. É muito comum isso no centro espírita. O sujeito vem para ganhar uma ajuda. Não ganha, ele fala, esse centro é fraco, eu vou num outro. Eu vou lá no Saravá. Lá é mais forte, lá é fogo, lá resolve. Aí, ó. A pessoa pensa que é o valor do agente que resolve. E não é o valor do agente, é o valor do paciente, é o valor nosso. Por quê? Bom, eu vou escrever aqui o que é que precisa para o recebimento acontecer. Porque não adianta o entregador poder entregar, precisa do recebedor poder receber. Já começa por aí. Porque os benfeitores espirituais, todos, têm poder de cura. Todos os benfeitores espirituais. Se você estiver doente e vier um benfeitor espiritual, você não vai cogitar se ele tem poder para curar ou não. Você não vai pensar isso. Você tem que pensar outras coisas. Você tem que pensar se você merece. Para começo de conversa, você tem que pensar nisso. Né? E quando não sara, não desconfia do outro, não. Desconfia de você. Desconfia de você que pode não estar podendo receber aquilo. É assim que funciona. Então, mas a ajuda ofertada depende do poder agente. Depois, depende da permissão. Tem uma abelha aqui. Da permissão para agir.
Depois, depende também, com menos vantagem, né? Com menos valor. Depende do lugar e da hora. Um dia eu estava viajando com meu pai e falei para ele assim, eu era garotinho, ele estava guiando o carro lá, né? Eu falei, pai, o senhor não falou que ia me ensinar a lutar? Aí ele falou assim, falei. Eu disse, então, estou aqui. Na hora que ele está guiando o carro lá, viajando. Aí eu disse, filho, agora não é hora, não é lugar. Aí eu fiquei pensando, mas por que não? Se ele quisesse, né? Quem sabe que ele não sabe lutar ou não sabe? Olha aí, em vez de desconfiar de mim, desconfiei dele. Não desconfiei do lugar, não desconfiei da hora, desconfiei dele. Que ele não, quem sabe que ele não sabe? Será que meu pai não sabe? Porque tem hora que não é hora, não tem? Mesmo que você possa, mesmo que você saiba, você sabe ajudar, tem o poder para ajudar, tem permissão, mas agora não é hora. Nós estamos aqui agora numa hora que não dá para fazer isso. Ou então num lugar que, às vezes nós estamos escalando a montanha. Você está pendurado lá na pedra e fala, escuta, você não vai fazer para mim aquele negócio que você falou que ia fazer, não? Eu disse, vou. Então pode fazer. Eu disse, agora aqui pendurado na pedra? Você está brincando, rapaz? Você é doido? Mas os exemplos reais não são assim tão dramáticos como esse que eu estou falando aqui, não. Os exemplos reais, você que tem que identificar. Porque às vezes você quer ajuda numa hora que não pode, não é adequada para o outro ajudar você. E você quer. E ainda desconfia que ele não dá porque não quer. Então, vocês concordam que a ajuda ofertada depende do lugar e da hora? Concordam com isso? Depende. Depende, né? E concordam que depende da permissão para agir? Eu li uma história eu li uma história do Humberto Campos, que escreveu num dos livros dele, uma história sobre uma pessoa, um homem, que tinha uma coisa importante para fazer no dia seguinte, logo cedo, 5 horas da manhã, ele ia levantar e tal, no máximo às 6 ele tinha que estar saindo para fazer uma coisa importante. Aí, quando foi de noite, ele teve uma dor de barriga, daquelas de virar as tripas. Já viu dessa, não? Que vira a tripa assim. Então, a dor horrível. E chamaram, parece nem que é dor de barriga, não. Quando dói muito, não é a barriga, não. É do lado da barriga, né? Porque a barriga é aqui, né? Aqui do ladinho já não é mais a barriga, nada. A gente não fala que a barriga é aqui? A gente não é assim? Às vezes não é lá no intestino que está doendo. Às vezes é do lado, ali fora do intestino, alguma coisa lá. Muito comum isso. Às vezes é apendicite, por exemplo. Bom, e pode ser outras coisas piores, né? Que dói. Então, o sujeito teve uma dor horrorosa no baixo ventre. E veio o médico e tal, e atacou com remédio, aquela coisa, e sedativo, e o sujeito ficou lá, acordava toda hora, doendo ainda, e qualquer coisinha doía. Conclusão, ele não pôde viajar. Não pôde viajar de jeito nenhum. Quer dizer que o lugar e a hora de viajar estava certo, né? Ele tinha permissão
para viajar, mas não teve capacidade de ir. Aí faltou capacidade. Por isso que ele não viajou. Concordam que a gente, para fazer as coisas, tem que ter condições de fazer, poder para fazer aquilo, competência para fazer, valor para fazer, né? Senão a gente não faz. Por exemplo, traz um relógio aí e manda eu consertar para você. Eu não sei consertar relógio. Para dizer a verdade, não sei consertar 1 milhão de coisas, mas relógio é mais fácil de exemplificar, né? Então não adianta você dar um relógio para eu consertar para você. Eu não tenho poder, competência, valor. Não posso fazer isso. Né? Então, aí, ele ficou o dia inteiro lá, de molho, lá, meio doente, meio, né, e tal. De tarde, o médico veio visitar e falou, você não pode sair daí uns 3, 4 dias, você não pode viajar, não. E ele, no dia seguinte, ele estava ainda mal, qualquer coisinha doía e tal. E aí ele fez uma prece. Ele fez uma prece. Ele lembrou da mãe dele desencarnada. E fez uma prece para a mãe dele. Ah, minha mãe, onde a senhora estiver, recebe a minha mensagem, eu estou aqui passando um apuro danado, estou com dor, vem me ajudar se a senhora puder e tal. Bom, quando a mensagem é encaminhada diretamente para uma pessoa, a pessoa recebe a mensagem. E agora, dependendo do entendimento e do conhecimento que a pessoa tem, das condições para ajudar, né? Aí a pessoa vem ajudar. E a mãe dele chegou, né? Apareceu a senhora lá, preocupada, e invadiu a sala. E lá na sala havia vários espíritos, assim, de valor, de benefício, né? Até espíritos amigos do sujeito doente lá e tal. Tinha um que era um espírito bem adiantado, muito amigo do cara doente, de valor espiritual muito maior do que o da mãe do cara que chegou. Aí ela chegou e tal, e ignorou todo mundo e já foi direto no rapaz, né? Meu filho e tal, e bateu o olho assim, examinou e já saiu para tomar uma providência. Aí o espírito, o chefe lá, falou assim, a senhora vai estar planejando o quê? Assim, eu vou ajudar ele, isso aí é um negócio fácil, eu resolvo isso facilmente. Aí ele falou assim, a senhora quem é? Aí a mulher falou assim, eu sou a mãe dele, foi a mãe dele aí na última existência, agora tal, eu tenho condições aqui para resolver isso. Aí ele falou assim, a senhora foi mãe dele na última existência? Eu sou o pai dele há 1500 anos atrás. E desde lá até agora eu venho acompanhando esse sujeito aí. E essa doença que está aí, eu que dei para ele. Eu arrumei isso. Planejei ali e tal, fiz uns desarranjos lá, e ele ficou assim. Porque eu... Aí ela falou assim, ué, mas por que o senhor fez isso? Eu assim, a senhora há de compreender que eu tenho as minhas razões, né? Aí ela vendo a hierarquia do espírito, ela assim, tá, desculpa, mas o senhor sabe, né? Ele é meu filho, vai ser meu também. Então, antes da senhora interferir, a senhora devia verificar as razões, os fatores que estão aí ligados a esse problema da pessoa. A gente não pode chegar assim e resolvendo. E se esse problema foi posto nele para evitar um grande mal maior? A senhora pega e resolve isso aqui. O mal maior acontece lá. Não ocorreu isso para a senhora? Está no livro, desse jeito. Aí a mulher se mancou, pediu desculpa lá.
Assim, mas o senhor podia me contar por que é que o senhor pôs essa doença nele aí? Não é que eu estou discutindo com o senhor, não. Acho que se o senhor fez, está certo. Mas tinha jeito de eu saber? Assim, tinha sim, eu digo para a senhora. A senhora conhece uma sirigaita loura que mora aqui na esquina? Ele ia fugir com ela. Largar a mulher e filhos pequenos aqui. E ir embora com a outra. E aí a misericórdia divina, ajudando a esposa e os filhos, acharam que ele tem o direito de ir quando ele quiser. Mas no momento ele não pode não, senão ele deixa a mulher muito mal. Então nós não estamos deixando ele ir, não. Botamos uma doencinha nele aí para ele se mancar um pouco. Está lá no livro, desse jeito. Olha aí, ó, o benefício da doença. Que foi um mal maior, um mal menor, né? Para evitar um mal maior. Muito comum isso. Espíritos amigos fazem isso com a gente. E quando o sujeito merece. Mal maior, mal menor, para evitar o mal maior. Quando o sujeito merece. Então, isso que o Espírito fez aqui, ó, Caia, permissão para agir. A mulher podia consertar a doença do filho, mas não foi permitido a ela. Um espírito de elevação, de hierarquia maior, falou assim: a senhora não tem permissão para fazer isso. Olhem lá e vê se aquele menino é de alguém que está aqui. Eu sei, mas é de alguém aqui? Se você veio aqui é porque você está atrás da mãe dele, né? Senão você tinha ficado lá embaixo com ele. E na hora que ela chegou aqui, ela entendeu? Não, pode deixar que eu cuido. Mas aí, então olha o que é ter o poder de ajudar, ter a permissão para ajudar, ser adequado, hora e lugar certo, adequado para ajudar. Então, da parte do doador, está tudo bem, vamos ajudar. Agora vamos ver da parte do recebedor. Para a ajuda ser recebida, primeiro, precisa, palavra vou pôr aqui? Isso. Precisa merecimento. Precisa merecimento. Precisa ter necessidade. Necessidade. Precisa ter necessidade. Fala. Essa não está, não. Está, não. Caridade já tem. O cara lá está querendo ajudar. Ele só não ajudará se ele analisar as condições do recebedor e ver que o recebedor, primeiro, precisa mesmo. Segundo, precisando mesmo, precisa ver se ele merece. Porque a caridade do outro já está lá prontinha para entregar. Né? Então essa não está faltando, não. Precisa merecimento, precisa ter necessidade. Então agora tem necessidade, tem merecimento, mas ainda está faltando uma coisa. Precisa. Aí eu com você não dava chute mais nenhum hoje. Precisa ter. Precisa ter. O que vocês avaliam? Já tem necessidade e já tem merecimento, mas ainda está faltando uma coisa. Hein?
sintonia vai mudar lá para cima, vai depender da capacidade do outro lá. É o outro que tem que cuidar disso. Se o indivíduo tem, você fala, é a condição adequada para efetuar, né? Porque se não houver, porque os espíritos têm condições de entregar. Se ele tem o poder lá, ele entrega. Ele não pergunta se está fácil ou está difícil. Ele entrega. Vai depender de você precisar e merecer. Se precisar e merecer, o espírito entrega. Ele tem condições para vencer os obstáculos. Então isso nós não vamos pôr. Deixa para depois. Na hora que eu acabar aqui, você fala, tá? Porque aí nós chegamos lá. Amor próprio é igual caridade, você já tinha falado. Olha aqui. Precisa ter uma conveniência. Porque às vezes você tem necessidade, tem merecimento, mas não lhe convém. Ah, mas a necessidade não prejudica, não perturba a conveniência? Fala, não. Eu, por exemplo, preciso muito de dinheiro, sabe? Por exemplo, assim, uns 2 milhões. Não tá mais do que isso, não. Espera um pouquinho. Depois você fala. Não me interrompe, não. Fica quieto. Eu, por exemplo, estou precisando muito de dinheiro. Aí eu compro um bilhete de loteria. Eu estou precisando de dinheiro. Aí eu tenho uma necessidade. Aí os espíritos analisam e falam assim, o Rodrigues tem merecimento para ganhar esse dinheiro? Mas vamos contar os merecimentos. Vamos supor, por hipótese, que tem. Vamos supor. Então, não, ele tem sim. Então ele tem necessidade e tem o merecimento. Agora, convém a ele dar dinheiro na mão dele? Porque se der, ele tem a necessidade, que ele paga uma conta que ele tem aí para pagar, e tem o merecimento para ganhar o dinheiro. Mas, aí a gente bota o dinheiro na mão dele, ele paga a conta, e o que sobra, ele pode partir para a Europa, e não vem mais nem terminar essas palestras que ele começou aqui. Vai para Bruxelas, vai para Viena, vai para Milão. Agora lá em Milão está a temporada de ópera, lá no La Scala. Eu vou ficar lá uns 2 meses lá. Depois vou para Noruega, vou para Dinamarca. Vai fazer um calor danado lá agora em julho, né? Então vou visitar lá os fiordes lá da Noruega. Sou doido para ver aquilo. Vou para a Holanda. Tem aquele mar lá na Holanda, lá que a cidade é abaixo do nível do mar, rapaz. Cidade da praia. Na praia. Amsterdão. Abaixo do nível do mar. Você está aqui na cidade e vê os navios lá assim, ó. Lá em cima, assim, ó. No mar lá. E eles fizeram uma opção de muro lá, segurando o mar. O holandês fala assim, Deus fez o mundo, o holandês fez a Holanda. Eles falam desse jeito. Porque eles fizeram uns diques lá que seguram o mar. Então é um negócio que todo mundo devia ir lá, ver aquilo antes de desencarnar. Se já for lá, não. Ô trem bonito de vontade de vir lá. Então, bota dinheiro na minha mão que eu vou lá. Aí as coisas aí que tinha que fazer, eu faço depois. O pessoal não precisa exatamente de mim, não. Foi bom, eles não precisam de você, mas você precisa do serviço. Então, se você para aqui de trabalhar bem, aí vai passear, você não vai deixar de ganhar uma coisa que você ainda precisa de ganhar para poder fazer umas outras coisas espirituais que você precisa. Então, vocês estão vendo que pode não ter conveniência, precisa ter
conveniência. Convém te dar isso? Pai, me dá um carro novo. O pai fala assim, eu dei um Fusquinha 66 para esse moleque, porque quando ele pisa no acelerador fundo, o carro entra em alta velocidade, atinge 40 km por hora. Agora ele quer um carro novo, do jeito que ele é pé pesado aí no acelerador, convém. Ele até que vai bem na escola, ele tem merecimento, eu tenho condição de dar o carro para ele, ele merece, ele tem até alguma necessidade do carro novo, ele gosta de chegar lá no clube, montado num carro mais bonito, ele gosta de ir para a escola montado, ele está necessitando sim, mas tem conveniência? Ele vai meter o pé na estrada aí a 200 km por hora, pode quebrar o pescoço. Então é melhor não. Vamos negar, né? Deixa ele com o Fusquinha 66 por enquanto. Deixa ele arrumar um pouco mais de juízo. Então, esse negócio da conveniência, tudo entra aqui na sua linha de valores para você poder receber o benefício. Então agora, você faz um pedido. E a espiritualidade escolhe hora e lugar adequado para atender e tem poder para atender. Agora, a permissão que os espíritos vão ter para agir vai depender muito da conveniência, da utilidade para você e do seu merecimento. Às vezes você merece, mas não tem conveniência para você no momento aquilo. Não convém. Então vamos negar. Às vezes até convém, você tem uma necessidade e convém, mas não merece. Então, está bloqueado. Quer dizer que, quando você for fazer um pedido, bote isso na mente para o resto da sua vida. Nunca pense que a solução dos seus pedidos está na dependência do poder dos espíritos superiores ajudarem você. Nunca pense nisso, mas nunca. Porque a vida toda, todo mundo pensou isso. Você senta aqui e não estiver meio resolvendo, eu vou num outro mais forte. Aí, ó. Você está pensando que não tem espírito aqui com poder de socorrer você. Rapaz, tem espírito aqui que se botar a mão na sua cabeça aqui, ó, 2 minutos, ele cura qualquer coisa que você tiver aí para dentro. Ele bota você até mais novo, se ele quiser. Por que ele não faz isso? Porque não te convém. Porque você não merece. Então ele não faz. E outra coisa, ele não tem permissão para fazer. Ele não tem direito de prejudicar você. Ou beneficiar você contra o seu interesse. Então, lembre-se sempre disso. A gente tem que mexer na gente e não nos outros. Eu, para ter um bom emprego, eu não tenho que sair procurando uma empresa maravilhosa. Eu tenho que mexer no meu merecimento. Que eu me esforce para ser altamente competente, capacitado, estudar, fazer estágio, aprender, me tornar um trabalhador de valor. Aí, porque o bom trabalhador, o indivíduo de qualidade, o funcionário de qualidade, ele é procurado. As empresas estão doidas atrás de funcionários qualificados, de qualquer ordem. Se for um indivíduo muito qualificado, a empresa nem precisa dele, mas o contrato se mesmo. Esse cara é tão bom que convém ter ele aqui. Vamos guardar ele ali, porque a gente vai precisar dele. Olha aí.
Agora, isso as empresas fazem, as empresas de mais inteligência fazem isso. Agora, Deus não faz isso? Claro que faz, não é? Então, o que acontece com você está na dependência de você merecer e de ser útil a você aquilo que você está querendo. Para você garantir o seu merecimento, você trate de trabalhar no bem. E para garantir a conveniência do que você precisa, trate de estudar muito, porque com muito estudo, você vai conseguir melhorar a sua competência para pensar, e aí você começará a desejar só aquilo que convém a você. E você mesmo começa a ser o juiz das suas decisões. Você fala, isso aí não me convém. Igual perguntaram para um grande pintor francês chamado Toulouse-Lautrec. Esse Toulouse-Lautrec é um grande pintor. É do estilo de Monet, né? Daquele estilo lá. Estilo de Modigliani, aquela turma. E os quadros de Toulouse hoje valem milhões de dólares, um quadro daquele. Em leilões aí internacionais, milhões. Ele era um tremendo pintor. Mas na época que ele estava pintando, não era tremendo não, né? Igual o Van Gogh. Van Gogh vendia um quadro dele por 35 francos. Uns 10 reais assim. Ah, brincando, rapaz. Vendia. Estava precisando de comer, passando fome lá. Pintava um quadro, vendia. Quem quer comprar? E tal, ninguém queria. Hoje em dia, 50 milhões um quadro de Van Gogh. Bom, Toulouse-Lautrec, ele teve até muito prestígio. Ele era rico, ele vendeu quadros. Ele teve prestígio na época dele. E aí apareceu uma moça muito bonita. Muito bonita. Que ele não devia ter se engraçado com ela. Porque não era conveniente para ele. Mas ele não entendeu isso. E ele foi e tal, e se lançou na conquista, né? E quebrou a cara espetacularmente. Chamava Marie, a moça. Lá na França, né? Maria lá é Marie. Aí, passou um tempo, ele quebrou a cara, sofreu para burro. Passou um tempo, um repórter perguntou para ele. Foi assim, por que não deu certo o seu romance com Marie? Aí ele falou assim, eu não estava devidamente preparado para ela. Assim, então, do relacionamento, sobrou um mal para o senhor. Como é que o senhor comentaria o mal que o senhor sofreu ao lidar com esta mulher? Se fosse eu, tinha respondido assim, eu quebrei a cara. Era fácil de falar isso, né? Mas ele era mais esclarecido, ele falou assim, ela me abriu portas que era muito melhor que tivessem ficado fechadas. Olha que bacana, hein? Então esse negócio de abrir porta que é melhor não abrir, isso é que é o estudo da conveniência. Conveniência é isso. Quando você abre uma porta para uma pessoa e não devia abrir essa porta, é porque vai ter prejuízo para a pessoa, né? Então a espiritualidade avalia isso. Às vezes você fala, oh meu Jesus, me cura aqui, Aí Jesus, que sabe, embora ame você profundamente, mas sabe das coisas, ele sabe que aquilo que você quer não é conveniente.
Então não abre. Se for para prejudicar você, não vou fazer. Uma menina fala para a mãe dela assim: mãe, sabe aquela navalha que o papai comprou para fazer a barba? Eu quero brincar com ela. Navalha é um troço tão afiado. Vocês já ouviram falar em navalha? Navalha é tão afiado que corta até o capeta, né? Já ouviram falar nisso? Se passar um capeta assim, você passa a navalha e corta o pescoço dele. Já ouviram falar isso? Não? Navalha é um troço que... Aí a menina pede para a mãe: mãe, deixa eu brincar com aquela navalha. A senhora tem competência de deixar eu brincar com aquela navalha? A mãe fala: tenho. A senhora me ama e quer deixar eu brincar com aquela navalha? Amo e quero. A senhora vai deixar eu brincar com a navalha? Não vou, não. Por quê? Porque não é conveniente para você. Assim, eu acho que é assim. É muito gostoso brincar com a navalha. Isso é o que você está vendo. Agora, tem uma coisa que a navalha faz e que você não está vendo. Ou seja, se eu abrir esta porta para você, acontece coisa que era melhor que a porta tivesse ficado fechada. Então, eu sabendo disso de antemão, não vou abrir essa porta. Toda vez que você tiver na iminência de entrar num caso amoroso, daqueles que são proibidos, embora a coisa pinte como muito boa, é melhor não entrar. Por quê? Porque é um raio de uma porta que vai abrir e que era melhor que tivesse ficado fechada. Mas por quê? Porque você quebra a cara. Mas por quê? Teve um espírito que falou: em todo lugar do mundo, se a mulher larga o dever, deserções, crimes, suicídios são fáceis de aparecer. É só quando a mulher larga o dever e quando o homem larga o dever. É quase a mesma coisa. Às vezes é um pouquinho menos, porque o homem é mais metido a forte, mas quebra a cara igualzinho. Já vi homem quebrar a cara tanto, do cara sentar assim e chorar que nem criança. Fala: por que você está chorando? Por causa daquela ingrata que eu amava e que me abandonou. Fala: conheço essa história, conheço isso. Então, eis aí. É por isso que na doutrina espírita nós descobrimos experimentalmente que é melhor que a pessoa não peça nada para as forças superiores da vida. Peça nada. Mas por quê? Eu não posso pedir? Poder pode. Mas eles lá estão de posse da informação disso e disso, coisa que você não está. Então deixa eles decidirem, porque se for conveniente para você e for do seu merecimento, eles terão permissão e lhe darão sem você nem pedir. Porque tem um mundo de coisa boa que você recebe, que está dentro da sua necessidade e da sua conveniência. E você não pediu isso. Mas tem um mundo. E você ganhou. Tem um mundo de coisa boa que você tem e que você nem sabia como é que aquilo chegou em você. A quantidade de valores reais, importantíssimos, que estão ao seu alcance. Você não é capaz de dar notícia de tudo. Mas tem um monte de coisa que você está querendo e está pedindo e não está ganhando. Porque aquilo não convém a você no momento.
Então, desista de pedir e comece a lutar para melhorar a sua competência de avaliar, a fim de que você mesmo passe a querer só o que lhe convém. Tem uma prece de Meimei. Pelo Chico em Noite Calma, situada em Livro Rei, Sentinelas da Alma. Esta prece de Meimei, tem uma passagem dela que fala assim: Senhor, ajude-me a não lutar para ter aquilo que está fora das minhas conveniências. Olha só que essa mulher é um espírito adiantado, né? Espírito adiantado. Olha o que ela está falando. Ajude-me a não lutar para ter o que está fora da minha conveniência. Quer dizer, é uma prece que nós nunca fizemos, porque nós lutamos pelo que nós queremos, sem cogitar se aquilo convém ou não. A gente fica querendo ter. Eu quero um carro novo, eu quero uma casa num condomínio fechado, eu quero comprar um título do Automóvel Clube, eu quero viajar para as Caraíbas. Mas você já pensou se isso convém a você? Se alguém chegava assim: eu te dou um pedido, pede aí, o que você pedir eu te dou, um só. Quase todo mundo no mundo pede o quê? Dinheiro. Me dê aí $1 bilhão que eu fico tranquilo, já depositado no banco, em diversos bancos e tal. Aí 500, você bota assim, $1 bilhão, você divide em $250 milhões em 4 bancos. Eu fico satisfeito. $1 bilhão. Descontado depois de renda. É livre. Aí o sujeito pede isso. Se for para um gênio da lâmpada, né? Ele fala: tudo bem, já está aqui, ó. Está tudo papelado, tudo aqui, ó. Aqui o talão de cheque, ó. Está tudo na sua conta já, nos bancos aí. É só sacar. Agora, todo mundo pediria isso. Se o indivíduo pedir uma coisa dessa, sabe o que ele está provando? Que ele é altamente incompetente para avaliar o que lhe convém. Ele está escravo da instrumentação que favorece adquirir valores, que é o dinheiro. Dinheiro é instrumento de aquisição. E o indivíduo está escravo disso. Ou seja, ele quer recursos. Aquela palestra que eu fiz aqui sobre os recursos. Ora, nós já temos todos os recursos que convinham para o nosso crescimento que vale, que é o crescimento espiritual. Nós já temos todos os recursos. E nós agora estamos querendo outros recursos que não seriam bons para nós, se a gente tivesse. Então, a melhor coisa a fazer é tentar compreender que o que você tem é altamente suficiente para você crescer espiritualmente. Que era tudo que você precisava. Então, se você tiver juízo mesmo, pare de ficar querendo coisas que você não tem e os outros têm, mas lhe parecem que são coisas muito boas. E você então fica querendo aquilo. Pare de querer ter coisas que os outros têm. Pare de cobiçar coisas alheias, valores alheios, benefícios alheios. Os homens, não o ser humano, os homens, têm muita mania de cobiçar mulher bonita. Não importa de quem. É casado, é do outro e tal. O sujeito cobiça assim mesmo. Está dentro da cabeça dele, ninguém vai ficar sabendo. Ele cobiça.
Pois bem, este é um dos grandes perigos da existência. Não cobice isso. Mas por quê? É porque você habitua. Você habitua e vai cobiçando, e vai cobiçando, e vai cobiçando, e você constrói lá dentro da sua cabeça uma facilidade e uma naturalidade de cobiça para as coisas dos outros. E isso é desrespeito. Isso bloqueia o seu progresso espiritual. Ah, mas não estou fazendo mal nenhum, não estou correndo atrás de ninguém, só estou pensando aqui. Pois é o pensamento mesmo que eu estou falando. Agora, tem muita mulher que também cobiça. Por exemplo, o marido da outra. Tem muita. Porque a cobiça não é só dos homens. Homem cobiça mulher. Mulher cobiça muito. Coisas, valores. Por exemplo, um marido, amigo, companheiro, delicado, lá que ela queria ter. Então ela fica cobiçando. Queria que meu marido fosse assim. Ela não quer o marido da outra, mas quer que o dela fique com aquela coisa que o outro tem lá. É cobiça. Cobiça indireta. Vai deteriorando a mente. Então, o ideal é a gente parar de cobiçar. Mas eu posso cobiçar um carro novo? Para poder, pode. Pergunta para mim se você deve. Você deve cobiçar? Você não deve, não. Por quê? Porque você vai degenerando a sua resistência contra a cobiça. Porque quanto mais você cobiça, permitido, né, dentro da sua cabeça, ninguém está sabendo, e aquilo vai dando a você a capacidade e a facilidade de continuar cobiçando. E aí você entra numa faixa de inferioridade espiritual avultada, chamada cobiça. Porque quem pratica muito a cobiça, quer dizer, o desejo das coisas boas, olha aí, desejo das coisas boas que estão fora da nossa competência. A gente não para de desejar isso. Precisa parar. Porque degenera o centro de controle da eficiência de respeito aos outros. E sem respeito ao outro você não evolui. Você tem que aprender a respeitar o direito do outro. Essa mulher é bonita, mas é do outro. Respeite. Respeite quem? Respeite os dois. E isso é bom para você. Porque se você não respeita, mas não vou fazer nada. Dentro da sua cabeça você vai. Então o único prejudicado é você. Quer dizer que essa coisa da conveniência, a gente precisava levar a sério. Levar a sério esse negócio da conveniência. É bom para mim, mas não me convém. Então, não estou pensando nisso. Você quer um diamante, daquele que parece um ovo de galinha, desse tamanho assim, ó, puríssimo, vale 500 milhões de dólares um diamante daquele. Quer? Não. Por quê? Não me convém. Faz igual o frango. Tente imitar o frango. Aliás, em várias situações você devia imitar os animais, né? Conhece aquela história do frango que achou um diamante? Ele estava ciscando lá e achou um diamante graúdo assim, ó. Aí ele pisou nele, olhou assim e falou assim: "Ô diamante, que pena que você não é um caroço de milho. Sai fora, negão." Chutou ele para lá. É isso que você tem que fazer. É isso que tem que fazer. Chuta o diamante de lado. Quer $1 bilhão de presente? Assim, desculpe. Não quero não. O que você quer? Só posso fazer um pedido? Assim, só um. Mas não peça solução pronta, não. Assim, não vou pedir solução pronta,
senão me prejudica. Eu tenho que pedir ferramenta para eu construir solução. Então o que você quer? Se me fosse dado pedir alguma coisa para um gênio da lâmpada, peça uma coisa só que eu te dou. Vai dar mesmo? Vai. Eu quero um pouquinho mais de memória. Quero aquela memória de ler e não esquecer. O que você vai fazer com isso? Eu vou ler uns livros. Basta ler uma vez. Né? Nunca mais esquece. Mas você já tem lido uns livros aí e lembra direitinho. Pois é, eu tenho memória boa. Eu só quero melhorar um pouquinho mais. Porque a minha memória boa vai até o limite da biologia. Eu quero uma memória melhor para eu ir até o limite da matemática. Pergunta se eu entendo bem a teoria dos conjuntos. Pergunta se eu entendo bem as matrizes. Pergunta se eu faço direitinho os cálculos diferenciais. Pergunta se eu conheço a teoria das derivadas e dos limites. Tudo isso é coisa de matemática superior, eu não conheço. Eu até leio lá e tal, entendo um pouquinho, mas meu limite está logo ali. Eu começo a ler e tal, e já esbarro no limite. Mas para que você quer isso? Para entender melhor, só isso. Só para ler, eu nem estou precisando, nem estou querendo facilidade de leitura. Porque aí isso seria mágico, né? Que eu podia pedir um negócio assim, me dê a capacidade de ler um livro com uma passada de página assim, ó. Eu vou passando as páginas assim, ó, e vou fotografando as páginas. Em 5 minutos eu li um livro dessa grossura. E conheço o livro. Em 1 ano eu era o sujeito mais esclarecido do mundo, né? Não estou pedindo isso. Isso é mágica. Então a gente precisava de acordar para nos defendermos contra os nossos pensamentos de ganância. Os nossos pensamentos de ganância nos prejudicam muito. Tem uma mensagem de André Luiz, que eu vivo escrevendo no jornalzinho nosso aí. Vivo escrevendo. De 2 em 2 meses, 3 meses assim, eu repito aquela mensagem lá no jornalzinho. Que são aquelas coisas que o André Luiz fala lá, para a gente desejar. E ele pergunta assim, você que é espírita há 3 anos, porque se você não tem 3 anos de espiritismo, você ainda não teve tempo de construir uma maturidade de raciocínio espírita. Mas se você já tem 3 anos, está lá no livro, Opinião Espírita, do André Luiz. André Luiz e Emanuel, né? Mas essa mensagem é do André Luiz. Se você já tem 3 anos de espiritismo, então eu lhe pergunto, você já conseguiu ficar mais livre daquela ganância de obter valores materiais? Olha só, valores materiais. Quer dizer, ele está supondo que todo mundo tem uma ganância, tem uma vontade, uma ganância de valores materiais. Quer dizer, casas. Quem é que não quer umas 4, 5 casas? 18 é melhor do que 5, né? Uns 40 apartamentos aí de aluguel, hein? Seria uma beleza, hein? Umas 18 fazendas, cheias de gado, cada uma com 2.500 cabeças de gado. Pois é, a gente fala isso, todo mundo fala, ai, quem me dera. Aí, ó, é a ganância. Então ele fala assim, você já está um pouco mais livre desta ganância de valores materiais. Se eu estivesse, o que é que eu estaria usando agora? Você estaria usando vontade de adquirir valores espirituais.
adquirir mais ternura, mais camaradagem, mais desprendimento para ajudar os outros. Porque na hora que alguém pede para a gente alguma coisa, a gente até pensa em dar. Deixa eu ver se eu tenho 25 centavos aqui que eu vou dar para esse cara. Ah, não tem não, só tem R$1 aqui. Depois eu te dou. Mais de 25 você não consegue. É raro o sujeito que dá R$1 para o pobre que pede. Você já está lutando para conseguir se livrar do excesso de valores, do excesso de vontade, de ganância, pelos valores materiais? Se eu tivesse uma porção de casa aqui em Rio Preto, uma porção de fazendas, não precisava mais nada. Aí, por quê? Porque aí você tinha muito dinheiro, muito poder, mas você teria mais alegria? Talvez não tivesse. O que é importante mesmo é a satisfação na sequência. É por isso que Jesus ensinou o caminho para conseguir o que é importante, que é a satisfação. E o caminho não é ganhando coisas. O caminho é trabalhando para conseguir coisas. Mas que coisas? Aquilo que é conveniente. Conveniente para quê? Para eu ser importante no mundo ou ser importante no reino do Espírito? Olha aqui, ó. Não é bem a importância que nós devemos lutar, não. Era valor. Porque importância já é o resultado do valor, não é? O que eu queria era ter valor no reino do Espírito. Era isso que nós devíamos querer. Nós devíamos, eu também. Porque são esses valores que persistem. São esses valores que duram. Qualquer outro valor morre com você. Na hora que você desencarnar aqui, o que não está longe. A maioria aqui, ó, daqui a uns 70 anos já desencarnou quase todo mundo. A maioria aqui da pessoal aqui da sala. Só esses mais novinhos aí que vão estar com 90 e tantos ou 100 anos, ainda não desencarnaram. Mas a maioria já. Daqui a uns 80 anos, capaz de não ter mais nenhum aqui, desses que estão aqui nessa sala. E aí você vai levar o quê? Vai levar suas casas, seus apartamentos, suas fazendas? Ou você vai levar os valores que você adquiriu aqui, de modo real? Então a gente devia começar a treinar os nossos desejos. Não quer dizer que nós vamos anular a vontade de ter bens materiais. Nós podemos anular isso, não tem jeito. Mas nós devíamos fazer crescer lateralmente o desejo de valores espirituais. Valor espiritual é ser mais bondoso, mais compreensivo, mais paciente, mais solidário. Solidário quer dizer doador. Solidário, divida com o outro. Pense no problema do outro, ajude o outro. Isso que é solidariedade. Pensar nisso, esses valores, esse comportamento aí, é que nos dá a grande felicidade. Foi Jesus que disse isso. Jesus ensinou essa coisa arada toda e depois falou assim: eu vim a este mundo para que tivesseis a vida, e a vida em abundância. O que será essa tal de vida em abundância? Não é a grande satisfação de viver? Um indivíduo extremamente bem com a vida, ele não está tendo a vida em abundância? Você como é que está vivendo? Está vivendo a vida em abundância? A maioria fala: estou nada, estou na pindaíba, estou aí querendo uma porção de coisa que eu não tenho. Aí. Você está pensando em coisa, adquirir coisa. E não é esse negócio. Pitágoras falava assim, Pitágoras, hein? Aquele grande matemático grego lá.
que quando Tales fundou a teoria da geometria, Pitágoras desenvolveu a teoria dos sólidos, das figuras geométricas, né? Porque o Tales inventou a geometria, mas o Pitágoras desenvolveu. Por exemplo, a teoria dos triângulos é toda do Pitágoras. Pitágoras era um grande matemático e ele falava assim, Pitágoras falando, o homem se dedica 1000 vezes mais em adquirir bens materiais do que valores morais. E, no entanto, aquilo que o homem pensa é 1000 vezes mais importante do que aquilo que o homem tem. Olha só. O que o homem tem é coisa. O que o homem pensa é valores morais. Né? Se o homem tem grandeza de pensamento, é porque ele tem valores morais. Então, os valores morais são 1000 vezes mais importantes para a felicidade do que os valores materiais. E a gente corre atrás dos valores materiais 1000 vezes mais. Pode ver, todo mundo está correndo atrás de dinheiro. Valores materiais. Mas para vir ao centro, escutar uma palestra, fazer uma meditação, adquirir uma convicção mais forte e começar a trabalhar no bem, se dedicar e associar o trabalho no bem com novos estudos para melhorar a qualidade do pensamento dele lá na hora da caridade. Porque se ele não fizer isso, ele não aproveita a caridade. Mas isso, quem é que está querendo? Quase ninguém corre atrás disso. Pouquíssima gente corre. Aqui no centro, tem um grande número de pessoas que já descobriu isso. Se eu tiver que fazer uma estatística, porque aqui no centro tem mais ou menos umas 300 pessoas que trabalham aqui, colaboradores. Mas se você fizer uma estatística de quem é que já compreendeu essa coisa aí, dos valores morais, não dá nem 10. Nem 10. E eu sou capaz de ser o primeiro que encabeça a lista dos que não estão no meio dos 10. Mas, na verdade, nós precisávamos saber disso e tentar ver que é mais importante cuidar da parte moral, porque leva para a felicidade. Não era a felicidade que a gente queria. Não é com dinheiro que você vai ter. É com valores morais. Porque o valor moral te dará a satisfação da Amélia. Já ouviram falar na Amélia? A mulher de verdade? Amélia achava bonito não ter o que comer. Pensa que ela achava bonito porque ela estava fazendo farol com isso? É porque não tinha o que comer. Se ela achasse feio, era pior. Então ela achava bonito. Quer dizer, ela tinha uma competência, ela tinha um valor humano extraordinário. É por isso que ela era valiosa. Porque todo mundo fala assim, a Amélia é uma tonta, imagina achar bonito não ter o que comer. Eu acho péssimo. Claro que é péssimo. Não ter o que comer é péssimo. Mas quando não tem mesmo, o que é que você vai fazer? Gente, nós vamos encerrar por aqui. Já devia ter encerrado. E a semana que vem nós continuamos. Aquele assunto lá. Agora nós vamos falar. Já falamos do respeito, né? E já falamos da comunicação. Agora nós vamos falar da água descendo o rio. Não é? É o quê?
Identidade. Nossa, o pessoal está por dentro, hein? É isso, é identidade.